As pessoas que hoje vivem na prática do pecado e não querem deixar e não querem abandonar e muitas das vezes morrem na prática desse pecado, essas pessoas, todas, né, que morrem no pecado, elas certamente no dia do juízo vão tentar fazer o que? Vão tentar escapar do juízo. Porque o que é o juízo? O juízo é o momento de acerto de contas. O juízo é o momento em que tudo aquilo que eu fiz estará ali diante de mim. Eu vou ter que pagar centavo por centavo. A dívida é eterna, né? Uma, um pagamento eterno da própria alma. Então muitas pessoas vão tentar escapar nesse dia, né? Depois de terem feito o que fizeram, vão tentar escapar, né? O pensamento aqui é este, né? Eu vou fazer, mas depois eu vou conseguir me safar, depois eu vou conseguir me livrar, então eu vou fazer, depois eu dou um jeito, né? É igual um rapaz que eu estava conversando recentemente, ele queria matar uma outra pessoa, queria matar mesmo. Ele até falou que antes a mãe desse rapaz chorar do que a mãe dele. Ele queria matar. E depois ele falou, não, depois eu me conserto com Deus e tá tudo certo. Quer dizer, ele achou que ia fazer o que ia fazer e depois ia escapar do que viria depois como consequência daquilo. Mas você vê que coisa curiosa, né? As pessoas, muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas tentam escapar daquilo que elas não podem escapar. E daquilo que elas podem escapar, elas não tentam escapar. Por exemplo, você vê pessoas tentando escapar das consequências das suas escolhas. Você vê pessoas tentando escapar da morte. Você vê pessoas tentando escapar do juízo, né? Como falamos. Então, quer dizer, pessoas tentando escapar de coisas que elas não podem escapar. De coisas que mais cedo ou mais tarde vão vir e vão acabar pegando elas. Mas elas tentam escapar disso. Você vê pessoas tentando fugir da morte, tentando evitar a morte a todo custo. Mas vai chegar uma hora que vai morrer. Ou não. É muito engraçado porque você vê pessoas aí estudando, né? Uma forma de viver para sempre. Enquanto a pessoa estava lá fazendo pesquisa, o que acontece? Ela morre. Porque ela estava procurando uma forma de viver para sempre. Ela estava procurando uma forma de resolver o problema da morte. E ela acabou morrendo. Ela esqueceu que ela era um ser humano, né? Quer dizer, ela estava tentando escapar da morte e morreu. Foi pega pela morte antes de conseguir se escapar. Então, quer dizer, são coisas que não tem como escapar. Vai ter gente tentando escapar do juízo? Com certeza vai. Porque a pessoa não vai querer pagar por aquilo que ela fez, porque ela sabe o que ela fez, então o que ela vai tentar fazer? Como falamos recentemente, ela vai tentar sair de fininho, como se nada tivesse acontecido. Mas vai conseguir fazer isso? Consegue fazer isso aqui. Mas diante de Deus, eu pergunto a você, o que que Deus não vê? O que que Deus não vê? Nada passa despercebido aos seus olhos, Ele vê tudo. Então não há um que vai escapar. O inteligente, o sensato, não é ficar tentando escapar das coisas que eu não posso escapar. Eu não posso escapar das consequências das minhas escolhas. Não importa o que eu faça, não importa. Você vê, por isso, só um exemplo, a pessoa rouba. E ela vive fugindo, né? Roubou, ou ela matou alguém. E ela vivia fugindo, fugindo para um lado, fugindo para outro. Mas chegou uma hora que aconteceu o quê? Ela foi pega. Então, quer dizer, ela viveu tentando escapar das consequências das suas escolhas. Mas aí, chegou uma hora que a consequência estava lhe batendo quando ela menos esperava. Quantas pessoas, que quando ela menos esperavam chegou a consequência. Eu me lembro até hoje de um jovem que ele estava no crime, né? E só que ele havia deixado essa vida, né? Já havia deixado essa vida há algum tempo e tinha voltado a estudar. Mas ele fez aquilo. E como consequência daquilo, ele teria que colher as consequências. Ele estava me contando que estava na escola, estudando. E de repente um policial entra e fala, hoje é o dia da sua derrota. Colocou a mão no ombro dele e falou, hoje é o dia da sua derrota.
Então, quer dizer, esse jovem, para ele tinha escapado das consequências de suas escolhas, mas ele não escapou. Quando ele menos imaginava, quando ele menos esperava, estava ali a consequência ali. É assim que funciona. É o tipo de coisa que não tem como escapar. É por isso que nós não devemos tentar escapar de algo que não é possível escapar. Porque vai ser um esforço, não. Vai ser um esforço em vão. Vai ser um esforço inútil. Eu vou me matar e não vou conseguir. Tem pessoas se matando para tentar escapar da morte. Tem pessoas se matando para tentar escapar dessas consequências das escolhas que ela fez. Vai conseguir escapar? Não vai conseguir, cedo ou tarde. Aquilo vai estar ali à sua porta e já era. Não vai ter o que ela fazer. Ela vai ter que simplesmente aceitar aquilo e já era. Porque é um poder que está acima do seu, né? Ela não pode fazer nada. Mas é aquilo que falamos, a pessoa tenta escapar daquilo que ela não pode escapar. Mas ela não tenta escapar daquilo que ela pode escapar. Por exemplo, a pessoa não tenta escapar do pecado. Ela não tenta escapar daquilo que desagrada a Deus. Ela não tenta escapar das coisas. Você vê, ela não foge dessas coisas. Ela não foge dessas coisas. Ela quer fugir daquilo que não tem como fugir. Quer fugir da morte, quer fugir das consequências, mas ela não foge das coisas erradas. Ela não foge do que desagrada a Deus, ela não foge da aparência do mal. Ela não foge do pecado, ela não foge disso. E as outras coisas que vêm como consequência dessas, ela tenta escapar. Quer dizer, perceba a confusão. Perceba a confusão. E no final das contas, a pessoa sai na pior, né? Você vê que quem se encontra hoje no inferno poderia ter escapado de lá, ou não? Poderia, poderia. Agora não pode mais, mas poderia. Enquanto em vida, poderia ter escapado do inferno. Porque estava viva, mas ao invés de escapar do inferno, ela fez o quê? Ela caminhou, ela andou na direção do inferno, vivendo uma vida de desobediência a Deus. Então perceba, do lugar em que a pessoa pode escapar, ela não escapa. Mas daquilo que ela pode escapar, ela não escapa. Dá para entender? Dá para entender isso? Tem alguma explicação lógica? Mas aí quem sofre o dano é a própria pessoa. Então não dá para escapar da morte. Não dá para escapar das consequências das nossas escolhas. Não dá para escapar do juízo. O que dá para escapar? Dá para escapar, dá para fugir do pecado, escapar do pecado. O que desagrada a Deus, dá para escapar do inferno. Você não precisa ir para o inferno, porque o Senhor Jesus morreu na cruz para quê? Para que a gente fosse para o inferno? Não, para que a gente não tivesse que ir para o inferno. Mas tem gente indo para o inferno. Por quê? Porque não foge do inferno. Por que não foge do inferno? Porque não foge do pecado, não foge das coisas erradas. Não foge do que desagrada a Deus. Ao invés de fazer isso, não, vai caminha na direção do pecado, caminha na direção das coisas erradas. Quer dizer, ao invés de escapar, ela é valente, ela é corajosa. Ela vai na direção dessas coisas. Mas é a sua alma, né? É a sua alma, é a sua eternidade. Esse tipo de valentia é louca. É loucura fazer isso. Então a pergunta é: do que você tem tentado escapar? Do que você tem tentado fugir? Talvez você está tentando fugir da morte, das consequências das suas escolhas, daquilo que você fez, do juízo. Mas você não está tentando fugir do pecado. Você não está tentando escapar do inferno. Você não está tentando escapar daquilo que desagrada a Deus. Você está tentando escapar do que você não pode. E você não está escapando, ou você não está tentando escapar daquilo que você pode escapar. Você não está fugindo do que você pode fugir. E você está tentando fugir de algo que você não pode fugir. Tem como você fugir da morte? Tem como? Tem como você escapar das consequências das suas escolhas? Tem como? Aqui você pode até conseguir, mas e depois? Tem como você escapar do juízo? Tem como? Seja inteligente. Fuja do que você pode fugir. Escape do que você pode escapar. Como falamos, aqui você pode escapar do inferno, você pode fugir do inferno. Depois não.
Tem gente tentando sair do inferno agora. Vai conseguir sair? Não fez isso quando poderia. Agora não pode mais. Você pode. Você pode escapar. Você pode fugir. Mas aí fica ao seu critério. Fica a decisão nas suas mãos. O que nós podemos fazer aqui é aquilo que fazemos todos os dias. Vir aqui trazer uma mensagem e cabe a cada um tomar uma decisão. Eu não posso fazer isso por ninguém. Nós apenas trazemos a palavra. Você vai escolher do que você vai escapar. Mas tem coisas que não tem como escapar. Tem coisas que não tem como escapar. Não dá para escapar da morte. Não dá para escapar das consequências. Não dá para escapar dos... Não dá. Não dá. Isso uma hora vai estar ali. E a depender do que você fez, aí você terá um problema sério e eterno. Hoje você tem uma chance, uma oportunidade de fugir da ira vindoura, de fugir da condenação eterna. Mas para que você venha fugir de tudo isso, daquilo que você realmente pode fugir, você tem que primeiro fugir do pecado. Você tem que primeiro sair do pecado. Você tem que primeiro deixar o pecado, a desobediência, a palavra de Deus. Você tem que primeiro fazer isso, se afastar daquilo que é errado, deixar. É disso que você tem que fugir para você escapar da ira vindoura, para você escapar da condenação. Você tem que fugir daquilo que leva à condenação, que é o pecado. Se você quer fazer isso hoje, aqui agora, fale com Deus aí onde você está. Você que está decidido, decidida a fazer isso, você quer escapar daquilo que você pode. Porque isso você pode fugir, disso você pode escapar. As outras coisas. Aliás, se você escapa do inferno, você não tem medo da morte. Você não tem por que temer as consequências das suas escolhas. Porque você não teme também ao juízo. Por quê? Porque você tem andado em integridade diante de Deus. Então, quando você escapa das coisas erradas, você tem paz. Você tem uma consciência limpa. Porque sua vida está em dia diante de Deus. Você está bem com Deus. Então não há aquele medo, não há aquele receio por aquilo que pode vir, não. Há uma certeza, há uma convicção que o próprio Deus dá. Que você está seguro, que você está segura. Quando você faz a escolha, quando você faz a opção de fugir daquilo que é errado. Então, se você quer isso para você, faça isso agora onde você está. Tome essa decisão. Faça essa opção. Escape daquilo que é errado. Fuja das coisas erradas. Fuja das concupiscências da carne, dos desejos da carne, das paixões da carne. Fuja daquilo que é errado. Faça isso nesse momento, tomando a decisão de obedecer, de se submeter à palavra de Deus a partir de hoje, fazendo isso todos os dias da sua vida até o final, para que, chegando ao final do caminho, você tenha escapado da condenação e tenha a vida eterna com Deus.